Queria dizer que isso aqui vai ser uma pesquisa rápida, a gente vai poder falar que na nossa empresa a gente tem várias pessoas do tipo de vocês. Tive uma empregada preta, e falo preto, não falo afrodescendente, que aqui é informal, não tem esse politicamente correto. Preconceito tá na cabeça de quem pensa. Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de ética profissional. Bom dia, boa tarde e boa noite. Na aula passada, nós falamos sobre a empresa como organização e instituição vencedora, falamos dos obstáculos enfrentados pela empresa e a sofisticação do consumo, bem como do lugar da ética e da responsabilidade. Hoje, vamos continuar o nosso conteúdo falando sobre o código de ética para a empresa, ou seja, a ética dá lucro. Então, vamos nessa? Bora! Bora! Comecemos falando sobre o código de ética para empresas. Assim como se discute a necessidade e a conveniência de um código de ética para outros estamentos e profissões, questiona-se a oportunidade de elaboração de um rol de deveres para as empresas. Elencar condutas antiéticas envolve um risco. Tudo aquilo que não estiver exatamente tipificado, por exemplo, escapa ao rótulo e passa a ser eticamente permitido, em tese. Por esse motivo, é que muitas empresas deixam de adotar a estratégia de codificação moral, para simplesmente adotar a regra de ouro. Haja com os outros como você gostaria que agissem com você. Ou continuam a agir como sempre atuaram, com vista exclusivamente na obtenção de retorno do capital investido. Para Patrícia Almeida Ashley, em Racionalidades para a Ética Empresarial e a Gestão da Empresa Cidadã, quando ocorrem esses casos, a racionalidade é justificada pelo conservadorismo e mimetismo, onde todos os outros fazem isso, então eu farei também. Uma outra racionalidade mais extremada, continua Patrícia, é aquela segundo a qual as organizações deveriam buscar toda a vantagem possível sem se preocupar com leis e costumes sociais tradicionais. É uma filosofia do tipo, leva vantagem em tudo, o que é uma visão claramente condenável pela sociedade dos tempos atuais, não é verdade? Por fim, a autora diz que alguns acreditam que a ética deveria ser determinada pela intuição, ou seja, cada um deveria agir segundo o que sente que é certo. Achou errado, otário? Para ela, a tendência é a generalização dos códigos de éticas empresariais, onde os valores inerentes à cultura de uma empresa podem ser formalizados e expressos no chamado Código de Ética Empresarial. Em alguns casos exemplares, a publicação e a distribuição de um código é uma forma de assumir explicitamente um conjunto de valores que já vem governando a empresa e seus funcionários há um tempo considerável. Em outros casos, a publicação e a distribuição de um código não passa de uma tentativa desesperada de persuadir ou ameaçar os funcionários a aceitarem um conjunto de princípios em seu dia a dia, sem que, na verdade, esses funcionários concordem tanto. Presta atenção, é estado mínimo. E, algumas vezes, esse código não passa mesmo de uma tentativa hipócrita de estabelecer relações públicas, onde nem a empresa e nem os seus detentores acreditam naquilo que eles estão pregando. Bom dia a todas, bem-vindas todas, obrigado por vocês estarem aqui. Eu quero ouvir vocês falando. Por quê? Porque a gente está lançando um produto voltado para o público feminino. Então a gente quer ouvir, claro, vocês, mulheres. Mas é para deixar a cabeça livre. Não é para ficar... Deixa o shopping lá fora. Deixa homem, namorado, marido, essas coisas, tudo lá fora. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! É isso que diz R. Solomon em A Melhor Maneira de Fazer Negócios. Para as empresas que preferem a adoção de um código de ética, a crença é a de que tal opção propicia que todos dentro e fora da organização conheçam o compromisso da alta gerência com a sua definição de padrão de comportamento ético e, mais importante, que todos sabem que os dirigentes esperam que os funcionários ajam de acordo com esse padrão. O código define o comportamento considerado ético pelos executivos da empresa e fornece por escrito um conjunto de diretrizes que todos os funcionários devem seguir. É essencial que a mais alta hierarquia da empresa não só explicite apoio a esse código, como demonstre de forma nítida atuar de acordo com o seu conteúdo. Ou seja, se os próprios donos da empresa não realizam aquilo que eles pregam, eles não podem exigir ou esperar que os demais funcionários o façam, porque os funcionários não vão acreditar naquele código. Como podemos ver nesse exemplo do caso de assédio envolvendo a artista da Rede Globo? Galera, não existe nada mais nefasto do que distanciar a prática do discurso. Na linha do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, por exemplo. Por isso, é fundamental que o código derive de uma participação ativa de representantes de todos os setores da empresa. A revista Piauí desse mês traz uma reportagem segundo a qual a atriz Dani Calabresa foi vítima de assédio sexual e moral por parte de Márcio Smelling.
Ah, você não fez isso, não. Ao todo, a revista enumera 2 vítimas de assédio sexual, 7 vítimas de assédio moral e 3 vítimas de assédio sexual e moral. Eu tô passada, chocada. A revista conta que a Globo abriu uma investigação interna sobre o assunto. Ouvida pela Piauí e por esses veículos, a Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos. Falo com tranquilidade. Mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo. É mesmo, é? Apesar desses esclarecimentos, a revista Piauí e outros veículos criticaram a Globo por não se manifestar sobre esse caso específico. A experiência de comitês integrados por atores representativos de todas as áreas afetadas pelo Código é mais exitosa. Esse comitê deve se encarregar da discussão prévia, da colheita de opiniões, da consulta aos demais exemplares já aprovados em outras empresas e, com esse processo, se legitimará o resultado do trabalho coletivo. Qual seria o conteúdo de um Código de Ética Empresarial, então? Para R. Solomon, em A Melhor Maneira de Fazer Negócios, os melhores códigos, contudo, tomam o cuidado de apresentar proibições e obrigações específicas. Por exemplo, limitam o valor de presentes que possam ser aceitos por qualquer funcionário. Essas informações servem como algo mais do que mero lembrete. Elas dão aos funcionários conselhos extremamente úteis sobre como agir em situações que podem ser bastante embaraçosas. Um funcionário inexperiente que faça parte de uma equipe designada para escolher um novo fornecedor, vamos supor que ele recebe algumas entradas caras para uma partida de futebol, né, de um dos candidatos do contrato que está querendo fechar contrato com a empresa. E aí, ele deve aceitar ou rejeitar o presente? Não. De volta ao Código de Ética, também se faz essencial a possibilidade de implementação, de atualização e de revisão dos comandos do Código de Ética, para que a sua operacionalidade não esbarre na obsolescência ou na dinâmica das rápidas transformações porque passa à sociedade. Por exemplo, política de aceitação de relações afetivas entre funcionários ou empregar pessoas com deficiência, sexo e religiões pré-definidas. O ideal é que o Código de Ética venha a contemplar não apenas o relacionamento dos empregados com a empresa, mas também toda a rede de contatos permanentes ou episódios da empresa com a comunidade, com a mídia, com o governo ou com os stakeholders, como é o caso também da CEO da Magazine Luiza, que foi considerada esse ano uma das brasileiras mais influentes por conta da sua política inclusivista adotada na sua empresa. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Pessoal, a comunicação é a chave do sucesso de um código de ética. Todos precisam saber que a empresa leva a sério a questão de sua conduta institucional e a de seus membros, servidores e clientes, além de toda a cadeia com a qual se relaciona em qualquer nível. Patrícia Almeida Eschler, em Ética e Responsabilidade Social nos Negócios, diz que implementar um código de ética passa pelos seguintes passos. Vamos a eles. Primeiro, divulgar a todos na organização o código em uma forma fácil de entender. Segundo, divulgar a todos na organização o apoio da gerência ao código de ética. Terceiro, divulgar a todos na organização as maneiras pelas quais cada indivíduo deve aplicar o código. E quarto passo é divulgar aos fornecedores, clientes e disponibilizar ao público externo o código de ética. Portanto, adotar um código de ética é uma parcela do processo de se transformar o negócio em uma empresa cidadã, considerando-se como aquela que reconhece a sua responsabilidade social e que não se recusa a participar ativamente da vida comunitária. Outras recomendações para a construção das empresas cidadãs são, segundo Patrícia Eschler, é a seguinte: 1. Criar espaço para que os colaboradores se realizem no ambiente de trabalho por meio de uma gestão participativa, na qual a inovação, a criatividade e o talento de cada um possa emergir, contribuindo efetivamente para os resultados da empresa. Pois, uma vez que os trabalhadores se engajam na empresa, eles vão querer ter mais lucros, porque eles vão querer ter melhores salários. Então eles vão desenvolver um melhor trabalho para que a empresa se torne competitiva e venda melhor os seus produtos no mercado. O segundo passo é gerar uma nova cultura, fazendo da empresa uma comunidade de aprendizagem, em que todos ensinam e todos aprendem, como um caminho para enfrentar, por meio da renovação contínua, as mudanças constantes.
O terceiro passo é estabelecer com os fornecedores e clientes relações de parcerias duradouras, tendo a ética, a transparência, a confiança e a colaboração mútua como requisitos vitais para o êxito. É interessante observar que o desenvolvimento dessas noções, hoje consolidadas em obras de consistências produzidas por sociólogos, administradores, assistentes sociais, psicólogos e filósofos, a serviço da comunidade empresarial, não constitui um pioneirismo nem novidade. Inúmeras indústrias antigas já desenvolveram métodos de superação dos limites estritos da visão arcaica de quem apenas visava o retorno do capital. Quem não conhece uma empresa que estimulou a educação dos seus próprios funcionários, por exemplo? Ou empresas que davam prêmios para os melhores vendedores? Ou que proporcionou a eles lazer sob forma de clubes de campo de futebol, colônias de férias, criação de grupos de teatro amador, enfim. Sabe qual que é a diferença com a confraternização da empresa e festa da firma ou não? 8 salários mínimos, essa é a diferença. Sabe o que é engraçado? Que eu participei de muita festa de firma e confraternização da empresa, participei de várias assim, porque eu trabalhava sempre de outubro a janeiro, nunca fui efetivado. Eu nunca cheguei a ser efetivado, mas eu participei de muita festa de firma e fui em confraternização de empresa já. E como é doido, porque era pra ser legal pra caralho na festa da firma, confraternização da empresa. Só que tem uma coisa que sempre atrapalha, né? Que é o chefe. Porque o chefe, ninguém se diverte legal pra caralho com o chefe olhando. Você tá se divertindo, o chefe chega e você fala, não, tá suave. Se uma empresa vier a ser considerada cidadã, ela poderá colher benefícios como o fortalecimento de sua imagem, o reforço na atratividade e retenção de talentos. Isso nos leva ao seguinte questionamento. Ética dá lucro? O cético dirá que a preocupação ética é um modismo e que, no fundo, numa economia em que os tubarões se alimentam dos peixes menores, sobreviver já é milagre. Os otimistas concluirão que a empresa ética tem condições de converter o seu investimento moral em lucro real. Para que a tese otimista prevaleça, haverá necessidade de uma conversão da consciência dos detentores do capital. Numa análise macroeconômica, é fácil concluir que os grandes conglomerados empresariais do planeta são muito mais poderosos do que os governos. Se eles se convencessem de sua responsabilidade social, a corrupção estatal e a ineficiência e despreparo dos transitórios detentores do poder político seriam relativizados. Mais ou menos. Ocorre que o grande capital só pretende se tornar ainda maior. E haveria disposição das grandes empresas sem pátria em fazer investimentos nos mercados mais pobres do mundo? Não! A atual crise econômica em que o Brasil se encontra parece dizer o contrário, principalmente após a atitude antiética do nosso atual ministro da Economia. Pois, como podemos perceber, embora não seja ilegal possuir uma empresa fora do Brasil, ainda assim existe um conflito moral de interesse, posto que, mesmo que não seja o caso, hoje podemos ser acusados de usar o poder público para enriquecimento próprio. Como posso eu, sendo um funcionário público, tomar decisões pessoais que vão beneficiar a mim em detrimento de todo o povo? Isso é antiético. Você se coloca numa cruzada ética nesse momento. Então a concentração do dinheiro no planeta é evidente. As maiores fortunas estão localizadas em poucas famílias. Segundo Fallad e Allen Hammond, em Servindo os Pobres do Mundo com Lucro, Ética e Responsabilidade Social nas Empresas, se estimulassem o mercado e o desenvolvimento na base da pirâmide econômica, as multinacionais seriam capazes de melhorar substancialmente as vidas de milhões de pessoas e de contribuir para a criação de um mundo mais estável e menos perigoso. É claro que não se espera que as grandes corporações assumam o papel do Estado e mergulhem no resgate das mazelas dos povos subdesenvolvidos, como a realização de saneamento básico, educação, cultura, saúde e lazer, por exemplo. Apenas se alimenta a expectativa de que elas cheguem por si mesmas à constatação de que melhorar a pobreza é ampliar os mercados. Pessoal, dá retorno. E quem já provou da experiência sabe que os pobres sabem honrar os seus compromissos. Como bem prova esse exemplo desse empresário e banqueiro indiano que foi laureado com o Nobel da Paz em 2006, Muhammad Yunus. This is called Grameen Danone Company in Bangladesh. I met the chairman of Danone in a chance meeting. I said, to produce yogurt. You said your yogurt is very delicious. I said, for a special purpose. We have a lot of malnourished children in Bangladesh. Lots of them, billions of them. We can put all the micronutrients which is missing in the children into the yogurt. Vitamin, iron, zinc, iodine, everything that is missing in the proportion that scientists tell us how it is missing. And then sell it to them.
At a price, they buy the snacks, cheap snacks they buy in the villages, and they will eat the yogurt and regain those micronutrients and be healthy. He said, I agree. He shook hands and he said, I agree. I said, I have not finished yet. I said, it will be a social business. He said, what is a social business? I explained to him, in this business, social business, you can invest, but you cannot take any dividend. You can take all your investment back, recoup all your money, but after you have taken back the last penny, it stops. Company continues to earn profit, but it is not your profit. It's company's profit. Company continues to expand and reach out to more children because it is driven by the social objective. He again shook hands, he said, I agree. This time I thought he doesn't understand my English. Isso aí que você disse é tudo burrice. Pessoal, o que Yunus percebeu é que os pobres do mundo constituem um potencial inexplorado e compreensem o desinteresse das gigantescas desnacionais, já que seu dinheiro não está na nação, diante desses mercados miseráveis. Eles têm pouco a despender com bens e serviços. O pouco que recebem é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação e transporte. A maior parte dos países em que o espetáculo do crescimento é o da miséria também são nações com sólidas barreiras ao comércio, corrupção, analfabetismo, infraestrutura insuficiente, flutuações cambiais e burocracia. Parece que na linha está falando só do Brasil, né? Eu sei que é chato usar exemplos nacionais, mas nos últimos anos nosso país, que alimenta milhões de pessoas do mundo afora, voltou a figurar no mapa da fome. Isso é porque não há qualquer perspectiva de rentabilidade negocial em investir em países pobres. Não é bem assim. Veja-se o exemplo dos brasileiros nessa pandemia, pois embora o desemprego ainda preocupe, a economia informal viceja, ou seja, as pessoas não param de trabalhar, de buscar renda. Isso faz parte do métier do jogo em que nos encontramos. Portanto, a ideia de que as pessoas são pobres porque não trabalham não se sustenta. Pesquisas recentes demonstram que, em todo o mundo em desenvolvimento, os moradores de favelas urbanas pagam pela água potável quase 100 vezes mais do que as famílias de classes superiores. Os alimentos também são de 20% a 30% mais caros nas comunidades mais pobres, pois seus moradores não têm acesso aos grandes varejistas que operam com desconto. No setor de serviço, os agiotas locais cobram juros de 10% a 15% ao dia e taxas anuais chegam a 2.000%. Mesmo os pequenos empreendedores mais felizardos que conseguem empréstimos de instituições de microcrédito sem fins lucrativos pagam entre 40% a 70% de juros ao ano, taxas ilegais na maioria dos países desenvolvidos. É isso que afirma Frala e Alan Mohan. Outra vantagem em vender para pessoas carentes está no fato de que pode ser surpreendentemente barato comercializar e entregar produtos no mundo dos pobres, pois a imensa maioria deles se concentra em cidades com elevada densidade demográfica. A tendência das grandes conurbações prossegue a criar bolsões de miséria. O Brasil é um exemplo típico de nação que enfrenta o processo de metropolização da pobreza. Esse é um fenômeno que piora a qualidade de vida da população e aumenta os riscos de morte. Nada obstante a piora na perspectiva de vida, com o agravamento das questões ambientais de saneamento básico, moradia e infraestruturas, os miseráveis formam um mercado atraente. O que é pra nós aí, filho? De onde vem esse dinheiro aqui se tu não tá vendendo nada, porra? Essa porra é do Gatunete, Rocha. Esse bagulho não é nem da boca, irmão. Gatunete, dá um papo aí. Esse bagulho aí, Rocha, os moradores tem que dar 12 reais pra nós, tá ligado? É bagulho merreca, só por morador ter uma televisão em casa mesmo. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas. Tava na cara. Era só fazer as contas. E aí, Irineu? Venderam muita assinatura aí? Sim, patrão. Daqui a pouco vai botar poste. Ah, poste a gente arruma. Segue aí. Favelado gosta de assistir TV a cabo. Favelado bebe água. Favelado acessa a internet. Favelado usa gás para cozinhar. Favelado toma empréstimo. Toda favela é um mercado poderoso de muita coisa comprada e vendida. Quando você arma armadilha, o errado é quem cai. Então o errado é vocês. As favelas já apresentam ecossistemas diferentes, com lojas varejistas, pequenas empresas, escolas, clínicas e agiotas. Ou seja, todas essas comunidades são promessas de setores comerciais vibrantes que são mal aproveitados por conta de uma visão ideológica míope por parte dos mais ricos. Já avisei que vai dar merda isso. Dessa forma, voltar os olhos para os mercados emergentes é uma atitude ética por parte da empresa. E ao fazê-lo, ela não estará somente fortalecendo a sua marca e consolidando o seu protagonismo com a empresa socialmente responsável. Ela poderá também ampliar a sua margem de lucro com uma faixa da população que, em regra, ainda reconhece o valor do compromisso e que sabe cumprir suas obrigações. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Tem que acabar a justiça. Numa vertente microeconômica, as empresas conscientes sabem do retorno efetivo ante uma ética diferente do mero marketing.
O lucro virá por acréscimo se elas forem reconhecidas como empreendimentos humanos sérios, idôneos e sensíveis a tudo aquilo que realmente importa e que não se resume ao produto que fabricam ou ao serviço que prestam. Para Lúcia Maria Alves de Oliveira e Messias Mercadante de Castro, em A Gestão Ética e Competente e Consciente, quando a preocupação com o lucro assume na empresa o papel centralizador e único de seus interesses e não lhe permite a ampliação de horizontes participativos além de seus limites, ela corre sérios riscos e pode comprometer a sua própria permanência no mercado. Essa postura tipicamente egoísta inibe a oportunidade de crescimento profissional, não constitui o alicerce de uma saudável cultura empresarial e nem propicia a criação de uma história digna de respeito. A ganância é um vício que gera um clima ideal para propagar corrupções, sentimentos negativos e descontentamento entre profissionais, e isso representa a soma de fatores negativos que desestabiliza qualquer empreendimento. Empreendedores providos de uma visão menos acanhada, atentos a um porvir destinados a melhorar as condições de vida de seus netos e bisnetos, desvinculados do imediatismo egoísta e tolo, já investem seriamente na ética. Sabe que é um projeto só mensurável no longo prazo e surpreendem-se ao assistir retorno mais rápido em relação ao imaginável. Reflexo de que a minoria pensante sabe reconhecer entre ganância cega e o solidarismo inteligente. Bem, não é que eu esteja defendendo esse ponto de vista. O ponto aqui é que o professor Naline parece se opor justamente a essa concepção que eu vou mostrar a seguir. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Não. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Ah, que não sei o que você cala a boca, moleque! E aí, você concorda com quem? Com o professor Naline ou com o nosso ministro? Bom, galera, dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou! Só besteira.